Olá, sou Marina, aluna do 9º ano do Colégio Ágape. Este é o podcast Conexão Ágape sobre a nossa Amostra Bilíngue 2025. Este ano, o tema será mudanças climáticas. Por isso, temos aqui o professor Clark, de Geografia, e a professora Jocasta, de Biologia e Ciências. Juntos, entenderemos a importância do tema e como podemos fazer a diferença. Olá, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui. Bom demais estar aqui, Marina, galera do Ágape. Bom demais esse momento aqui de conversa, esse papo, tá? Espero que a gente consiga aí tirar algumas dúvidas, né? E acrescentar aí para esse projeto importante, tá bom? Muito gratificante também, né? Ter Conexão Ágape. A gente pode aí dialogar e contribuir aí para um assunto tão polêmico, tão debatido hoje em dia. A gente está falando sobre esse tema tão importante. E eu acho que nada mais justo do que começar entendendo o que são as mudanças climáticas e por que é um tema tão discutido nos dias de hoje. Pronto. As mudanças climáticas, elas são alterações, né, que acontecem ao longo dos anos nos padrões do clima, né, que dizem respeito aos aspectos atmosféricos, como temperatura e umidade, que vem sendo aí ocasionado principalmente pelas atividades, né, antrópicas, as atividades ocasionadas pelos seres humanos. Aí vai pegar muita perspectiva, né, das revoluções industriais, os agravamentos que a gente teve, né, conforme a demanda dos seres humanos, a própria sociedade vai demandando, né, uma retirada de recursos maiores dos recursos naturais, e isso vai fazendo com que a gente crie situações de poluição, né. Esse termo, mudanças climáticas, ele é desde o século XIX, final do século XIX para o século XX, né. A gente teve até um incremento aí de um termo que é um pouco confuso, né, de aquecimento global, mas como é que é aquecimento global? Se às vezes em algum local está com resfriamento, né? Essa dúvida aí que a gente tem, é por isso que o termo correto a se usar seriam mudanças realmente climáticas, porque deixa a gente numa zona confortável para tanto um aquecimento desproporcional ou uma mudança de temperatura que vise um resfriamento em algum local do planeta, né? E esse termo mesmo de aquecimento global foi mais na parte da mídia, né? Que, inclusive, o aquecimento global é uma consequência justamente das mudanças climáticas que vem acontecendo ao longo dos anos. Perfeito. E aí entra a questão de efeito estufa, aquecimento global, ação antrópica, ação natural, o que é isso? Lembrando, né, que o efeito estufa é um fenômeno natural e essencial para a manutenção do nosso planeta, né? Sem ele, praticamente a nossa temperatura cairia drasticamente. Então, ele é essencial para a nossa manutenção, assim, de vida mesmo do planeta. A gente cansa de escutar em sala os meninos com essa dúvida em relação a o problema é o efeito estufa, mas peraí, como assim? Efeito estufa? Não, é graças a ele que a gente está aqui, né? Então agradeço o efeito estufa. O problema aí são essas alterações que nós acabamos aí ocasionando na temperatura global, né? Então é justamente por causa do efeito estufa, das ações humanas, que o efeito estufa vem sendo agravado e justamente sendo um problema, né? Que entra aí mais as atividades, como a queima de combustíveis fósseis, como o Clark falou, que vem desde o tempo da Revolução Industrial, com a queima do próprio carvão, né? Isso aí vem intensificando ao longo dos anos. Porque, entenda, quando a gente fala de aquecimento global, a gente pensa que é um aquecimento assim, da temperatura de uma hora para outra, e não é. É um aumento da temperatura e ao longo de 30 anos, né? Que a gente consegue tirar uma média, né? Claro, os estudos apontam aí para uma média de 20 a 30 anos que a gente vai conseguir entender se o clima realmente foi alterado. E quando a gente está falando de clima aqui, galera, é importante lembrar que são aqueles fatores meteorológicos que apontam para uma durabilidade, né? Uma permanência. Então, se o clima era tropical e se tornou subtropical, isso não é possível, tá? Mas só pegando um exemplo aqui, de um equatorial para um tropical, são as características climáticas que foram alteradas. Se isso acontecer, a gente só tem aqui um recorte histórico desse estudo de 20 ou 30 anos, aí a gente está falando realmente de algo colossal, né? De mundial, no caso, como a gente se refere ao global, tá? E aí, só um ponto, Mariana, que tem que ficar bem nítido em relação, quando a gente fala das ações antrópicas, né, que são ocasionadas aí pelos seres humanos e intensificam o aquecimento global, a gente tem que pegar as consequências, né, que o próprio aquecimento global traz para os seres humanos.
como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que com isso acaba que aumentando o nível do mar, né? Invasão de áreas costeiras por Exatamente. conta do aumento do nível do mar, né? Essas temperaturas drásticas que a gente acompanha aí. Anos anteriores a gente teve Canadá, que é conhecido por um país, a sua maior parte, ter um clima frio, ou no caso aí temperado, a gente pega temperaturas beirando 50 graus, né? Positivo, e aí a gente vai acompanhando que essas mudanças são reais, né? Essas alterações. Então, vamos para a segunda pergunta. Muitas pessoas ouvem falar sobre a pegada de carbono, mas poucas sabem o que realmente significa. Então, poderia nos explicar o que é esse conceito, o que significa e como ele está relacionado com nossas ações do cotidiano? Pronto, a pegada do carbono, ela fala da quantidade total das emissões de gases de efeito estufa, sendo o principal gás, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. E aí esse gás, no caso, ele é liberado principalmente pelas atividades dos seres humanos, né? Então, existem vários gases de efeito estufa, mas o principal é o CO2. Então, essa pegada de carbono, ela fala justamente dessa quantidade total da emissão de gases de efeito estufa que são emitidos pelas atividades ocasionadas pelos seres humanos. Aí vale lembrar, galera, que a gente estuda também isso, né, muito paralelo à pegada hídrica, né? Que geralmente tem uma lembrança, pegada hídrica, pegada de carbono, a mesma coisa. Eu acho que um está falando de água e outro está falando de carbono. No geral, você vai ver que é muito semelhante. Por quê? Todas as nossas atividades, geralmente a gente costuma terceirizar, né? Quando a gente fala em problema ambiental, eu não sou o culpado é o outro. É o rico que consome muito, não, é o fulano que produz muito. Vale lembrar que nós somos consumidores. A partir do momento que eu estou consumindo aqui um celular, um lápis, um caderno, uma xícara, eu estou gerando através disso demandas de recursos naturais. Seja através da água utilizada para a produção, ou seja, no carbono que vai ser gerado através da produção desses produtos. Cada atividade de alimentação que a gente faz fora de casa, ou mesmo dentro da nossa casa, cada serviço ou produto que a gente consome, nós estamos sim impactando a sociedade através da demanda desses recursos. Por isso o nome pegada. É um legado que a gente vai deixando. Vixe, aquela preocupaçãozinha, né? Então todo mundo é culpado? Exatamente. E aí, mas como assim? Como é que a gente... Então, se todo mundo é culpado, como é que a gente vai resolver isso? É que isso poderia ser uma resolução? Primeira coisa é pensar no consumismo. Né? Que vem crescendo a todo instante, né? A ideia é a gente repensar os nossos atos de consumo e começar a se preocupar mais, não com o imediato, mas com o futuro. A nossa questão, a Jocasta falou muito bem no começo, é porque a gente é muito imediatista. Tudo que a gente faz agora, a gente não está preocupado com nada, daqui a 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos e tal. Não. Por que a pegada do clima aponta muito para isso? Porque são alterações que a gente está fazendo na natureza agora, que basicamente a gente não tem consequências imediatas. As consequências vão vir daqui a alguns anos. E quando elas chegarem, a gente não vai estar nem esperando e muito menos se lembrando do que foi feito. Por isso o termo desenvolvimento sustentável, né, que é tão debatido, que o termo desenvolvimento sustentável, ele fala o quê? A gente utiliza os recursos naturais, até porque nós precisamos utilizar os recursos naturais, só que a gente tem que utilizar de uma forma que a gente pense nas gerações futuras. Então a gente pode utilizar os recursos naturais de forma consciente, sem prejudicar, né, a demanda das gerações futuras. Então essa parte da pegada e do carbono, né, ela acaba sendo importante porque ajuda a gente a entender os impactos das nossas ações. Então a gente entendendo os impactos das nossas ações acaba que criando maneiras sustentáveis, né, medidas sustentáveis para poder minimizar, né, um pouco aí a questão do aquecimento global, até porque não tem como acabar, né? A gente tem como minimizar. Aquele pezinho na consciência, né, que a gente precisa. Às vezes dói um pouquinho e tal, mas a gente precisa. Educação ambiental, né, tem que ter. A tia dele, o fundamental, né, diz, menino, quando vai escovar os dentes, lembra de fechar a torneira. Menino, quando for tomar banho, não deixa ali o chuveiro ligado. Mas são pequenas ações que não vão mudar. As grandes ações surjam através das pequenas ações. Né? É importante a gente não imagina, né, o mal que a gente pode estar fazendo com uma simples ação. Exato. O termo justiça climática tem ganhando também bastante destaque.
o que ele significa e qual a sua relação no contexto das mudanças climáticas? Pronto, essa justiça aí climática, ela pega justamente a relação entre as mudanças climáticas com as questões sociais, né, Clark? Esse termo, apesar de ser um pouco desconhecido, ele esclarece muito para a gente essa pegada social. Por quê? Quando a gente fala em justiça climática, ou algo parecido com isso, algum termo que tem o mesmo significado, a gente precisa lembrar de 2 pontos aqui. Os países que mais poluem ou que geram poluição no mundo, são esses os mais prejudicados por conta dessas mudanças climáticas ou das ações de destruição do meio ambiente? Não. A resposta é não. E quando a resposta é não, automaticamente a gente deve fazer uma segunda pergunta, né? Se não são eles, mais, né? quem são os maiores prejudicados? São exatamente aqueles países que não estão com práticas tão exploratórias no planeta como qualquer tipo de produção industrial ou geração de energia que seja mais danosa ao nosso planeta. Quando a gente vai para os exemplos, a gente percebe que os grandes poluidores do mundo, Estados Unidos, China, Reino Unido, eles não são os principais atingidos por conta das mudanças climáticas. Quem são? A gente vai pegar os países africanos, como Angola, Etiópia, Somália, Moçambique, que dependem de uma regularidade de chuvas, que apesar de toda a problemática, para ter seu sistema agrícola, para ter os seus rios sendo abastecidos, passando por problemas seríssimos em relação a essas mudanças climáticas. Os principais atingidos são esses países de menor expressão, enquanto os países que se tornam os maiores destruidores do ambiente, ou os que mais poluem, sendo menos agredidos. Por quê? Porque tem mais recursos para investirem a favor do seu próprio país. E acaba não sentindo tanto, né? O menor. E aí surgiu outra discussão. A discussão seria, certo, mas como é que você equilibra isso? Que justiça é essa, então? Como é que a gente faz essa justiça? Tá? Liberando a poluição desses países, deixando que esses países possam poluir à vontade? Não. A gente olha para os países que são mais poluidores e começa a pensar em formas de reduzir essa poluição. Não é liberando o que não polui para poluir. É conscientizando aquele país altamente poluidor de suas práticas, repensando as práticas que são feitas. Aí entra aqueles métodos de sustentabilidade, né? A política aí dos 3Rs, 5Rs que agora tem. Mas quando a gente fala realmente dessa justiça, a gente acaba tendo que criar realmente ações, medidas que tenham, né, impacto em todo o mundo, não apenas nos países que, né, eles mais poluem, são os mais desenvolvidos. Só para você ter noção, Marina, de como isso é pesado, quando você olha para o macro, a gente teve ano passado uma ação aí que gerou um burburinho na mídia, né? Foram toneladas de roupas produzidas nos Estados Unidos em países da Europa, tendo como destino países africanos. Assim, contêineres de roupa, abarrotar de roupas. Mas era bondade, caridade. Por que mandaram essas roupas para lá? Simplesmente você tem uma produção exagerada de recursos que ninguém mais quer ou usufrui desses recursos. E quando você não tem para quem vender, o que é que você faz? Joga em algum local que basicamente as pessoas não vão se importar, não vão dar tanta credibilidade para isso. É como literalmente, vou usar um termo aqui que pode parecer pesado, mas literalmente para onde que a gente manda aquilo que a gente não quer mais? Pro lixo, sabe? Então, esses recursos, quando eles são produzidos em massa e você observa que ele não tem mais saída, para onde é que se manda? Para onde ninguém vai se importar. São já que foram para algum desses contêineres? Deserto do Atacama, no Chile. Outros, lá para Angola. Tá? Então, quando a gente começa a observar, cara, isso é um ato de bondade? Na verdade, isso é um ato mais de crueldade do que de bondade, né? Decorrente de todo esse cenário, muitas ações vêm sendo feitas buscando justamente combater as mudanças climáticas, tais como o Acordo de Paris. Esses acordos, eles realmente vêm tendo algum impacto? E o que os países membros têm que fazer ou deixar de fazer buscando cumprir este acordo? O Acordo de Paris, né?
o mais lembrado, né? Mais lembrado. Tem vários acordos, mas o Acordo de Paris é que ele tenta diminuir as taxas de gases de efeito estufa, né? Principalmente o CO2, porque, como eu havia falado, que não tem somente o CO2, que é o dióxido de carbono. Tem o metano, que também é um gás de efeito estufa, os clorofluorcarbonetos, que inclusive foram proibidos, né? Pela destruição da camada de ozônio, que é o CFCs. E aí esse acordo acaba sendo meio, não seria nem complicado, no sentido que os países que estão envolvidos, eles acabam tendo uma solução visando a questão do próprio país, tipo, a necessidade de um país em reduzir taxas de CO2 não é a mesma de outro, né? Isso vai depender muito da particularidade de cada país, né? Sim, tanto é que quando você pega os maiores poluidores, consequentemente, eles são obrigados a ter uma fatia maior, né, de ações para a redução desse carbono. O problema do Pacto de Paris, né, a gente precisa entender o que foi isso, porque foi 2015, ele é marcado por essas ações, porque ele pegou exatamente os principais países ali, Estados Unidos, China, Reino Unido, França, e colocou realmente em xeque ali, colocou, ó, a gente precisa disso aqui de forma urgente, então a gente vai estabelecer metas para redução de carbono. Ok, mas só que quando você assina um papel, mesmo que seja diante de milhares, milhões de pessoas assistindo, bilhões na verdade assistindo ali, o acordo que está sendo feito entre as nações, o compromisso real vai ser na prática. E aí é como se a gente tivesse todos os países lá sentados e cada um, eu posso reduzir dessa forma, posso, no caso, reduzir de outra forma. E acaba que as taxas de redução acabam indo em determinados países ser mais elevadas do que outros, né? De acordo com a demanda. E nesse exemplo do Acordo de Paris de 2015, a gente teve um exemplo aí emblemático em relação aos Estados Unidos, né? Em 2015... os Estados Unidos assinam o Acordo de Paris, concordando em redução, na redução, mas logo em 2016, Donald Trump assume a presidência do país, e aí uma das primeiras ações é sair do acordo. Aí tipo, você pode imaginar assim, mas que absurdo e tal, mas a gente precisa entender os argumentos gerados em relação a isso, né? Não que eu esteja defendendo a posição do presidente, mas a gente precisa analisar como um todo. Na ocasião, Donald Trump alegou que um dos principais recursos produzidos pelo país era exatamente a extração de carvão mineral, que é um dos principais poluentes geradores de gás desde a época da Revolução Industrial, né? Exatamente. O crescimento industrial dos Estados Unidos e Canadá se baseia em altas reservas de carvão mineral. E aí, quando você olha para esse cenário, não que você concorde, mas que você entende aquela ideia do explicar e não justificar. Olha, ele está explicando porque ele vai estar tirando os Estados Unidos da jogada. Mas isso não exime a culpa de um dos maiores poluidores do planeta em relação à geração de carbono de estar se eximindo da culpa. Da ideia do, olha, eu só não vou participar desse acordo que vocês estão fazendo aí porque eu vou estar colocando em jogo milhares de empregos de estadunidenses. Tá? É importante a gente entender isso. Por quê? Porque quando Joe Biden assume a presidência em 2020, o que é que ele faz? Volta para o Acordo de Paris. Adivinha o que é que Donald Trump faz? Esse ano, quando assumiu de novo a presidência, sai do Acordo de Paris. Então parece que a ideia, as conferências, os acordos climáticos voltados para o clima, parece que é algo pessoal. Eu gosto, João Caixa não gosta. Marina gosta, Clark não gosta. Parece que a gente não está olhando para o macro, a gente não está olhando para o todo, a gente não está percebendo que as mudanças climáticas são mundiais. Não é mais aquela ideia do microclima alterado. É macro, né? É macro. Então, se eu estou falando do macro, eu preciso que não só os maiores, mas também os menores. Como é que eu posso, como grande, exigir que o pequeno faça se eu não estou fazendo? Entendeu? Então, é muito importante não só que esses grandes países entrem realmente com tudo nesses acordos, mas que eles sirvam de exemplo para os pequenos. E é isso que a gente sente muita falta, né? Dessas grandes nações aí, tecnológicas e tudo mais. Então, seria mais ou menos isso.
Tem vários acordos que a gente poderia falar aqui, desde os anos 70 que a gente tem conferências. Antes disso, a gente já tem vários cientistas voltando para será que toda essa fumaça jogada aí na atmosfera não vai ter consequência depois e tal, né? Foi pensado isso muito antes, tá? Isso aqui, assunto de mudança climática, galera, a gente sabe que isso não é coisa do agora, moderno e tal. A nossa preocupação tem aumentado, isso é verdade. Mas as ações estão lá atrás. E uma forma também que visa desse acordo é justamente trocar a matriz energética, né? Boa. Que é, no caso, para optar por energias renováveis, né? No caso, aquelas energias alternativas que agridem, eu digo assim, que não amenizam, porque tudo gera impacto. Se a gente tem a parte da energia solar, ela não emite gases poluentes, ok, mas na construção da placa fotovoltaica, ela acaba tendo impacto no meio ambiente, mínimo, mas tem. Construção da usina hidrelétrica. Exatamente, tudo gera impacto. Então não tem aquela coisa de energia 100% limpa. Tudo gera impacto. Então, a parte desse acordo é basicamente também visando a questão da mudança da matriz energética, tirar um pouquinho da parte da fonte de queima de combustíveis fósseis, né? Que, querendo ou não, é a principal fonte energética que nós temos. Nós sabemos o quanto de derivados do petróleo tem, né? E aí a queima desses combustíveis acaba emitindo realmente esses gases. E uma forma realmente de minimizar isso tendo essa mudança da matriz energética, nessa transição, que entra a parte das energias alternativas, a energia solar, a eólica, que inclusive biomassa, aqui no nosso país, né, no Brasil, a parte solar e eólica ela vem crescendo, né, em relação Nós já aos somos demais. quase que pioneiros, né, em relação à geração de energia hidráulica, através das hidrelétricas. O Brasil é referência mundial. Nós só não temos atualmente ainda a maior usina hidrelétrica do mundo porque os chineses copiaram da gente, tá? Vieram aqui em Itaipu, fizeram todo o levantamento e perceberam, cara, como é que vocês conseguem gerar tanta energia através dos rios e tal? E aí levaram para a China, construíram lá imensa usina de Três Gargantas e daí tomaram o topo. Mas nós temos exemplo aqui de dezenas de usinas que geram mais de 50% da energia elétrica utilizada no Brasil, que são exemplo para o mundo todo, tá? O Brasil é um exemplo disso e vale lembrar que a transição dessa matriz se perpassa principalmente hoje de forma visual nos carros elétricos. Posso deixar uma polêmica aqui? Né? Deixar uma polêmica. Quem meu aluno sabe que eu gosto muito de pegar algumas questões que atualmente estão sendo muito debatidas, utilizadas e problematizadas. Vou jogar uma aqui para vocês, viu, galera? Viu, Marina? Para você também. O carro elétrico seria a melhor opção viável para a transição de motor a combustão para o motor elétrico, motor mais limpo, tá? Com certeza, produção e tal, e tal, e tal. Mas lembra da produção, o que é que faz esse carro se manter no mercado como uma alternativa mais viável? São as baterias. Qual é o recurso utilizado como matéria-prima? Lítio. Que é um metal altamente poluente, né? E quando você vai para o metal altamente poluente, eu vou ainda mais fundo e problematizar em relação à extração desse recurso. Onde estão as maiores reservas? Como é que é feita a extração desse recurso? Processo de mineração. E aí acaba desmatando áreas e acaba contribuindo para o aumento, inclusive, de CO2. Porque se eu desmato, eu retiro aquela vegetação. E aí, retirando a vegetação, o que acontece com o CO2? Ele aumenta, né? Perfeito. Porque no processo fotossintético, no caso as árvores, elas são responsáveis pelo sequestro do carbono. Elas retiram uma quantidade de carbono e acaba aqui minimizando, né, a questão desses gases na atmosfera. Tá, aí a gente faz um comparativo, né? Vale a pena investir no carro elétrico? Diante do dano que a gente está causando na mineração do lítio, na formação dessas baterias, já foi feito levantamentos em relação a qual é o pior, né? O menos pior em relação a motor a combustão mesmo, mas será que o motor elétrico, por mais que tenha problema em relação ao lítio, será que ele não seria uma solução mais viável? A polêmica aí, galera, é porque a gente se sente confortável na questão financeira, não na questão da consciência ambiental. Tá? O ponto principal do carro elétrico
é porque a gente não está muito preocupado, deveria, lógico, né? Mas a gente não está tão preocupado assim com a questão se a gente está fazendo mal ou bem ao planeta. A gente quer o ponto imediato, e a minha economia? Ela vai existir? Isso é uma coisa real? Quando a gente está visando muito essa questão econômica, é porque a nossa preocupação real não está sendo o futuro do planeta, que é também o nosso futuro. Beleza? Agradecemos aos nossos queridos professores pela participação e pelo compartilhamento de informações tão valiosas. Nós, do Colégio Ágape, estamos juntos, agindo rumo a um futuro melhor. E você, o que acha de juntar-se a nós nesse projeto?